Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por mais um dia, por mais um final de semana que se finda. Até aqui nos sustentou o Senhor. Ele é fiel, Ele cuida de nós quando nós perseveramos segundo o coração de Deus, amando somente o Senhor teu Deus de todo coração, de todo teu entendimento, de toda alma, de todas as posses, amando o próximo como a ti mesmo. A Bíblia diz que Deus concede graça aos humildes, se opõe aos arrogantes. A Bíblia diz que até suas orações são abomináveis diante de Deus. Porque temos que andar com sinceridade, temos que andar com espírito reto e inabalável, do qual Ele nos conhece através das atitudes, como Ele sempre nos ensina. Demonstrai através do bom proceder que o Espírito está em vós, se é que ainda não os estáis reprovados. Porque muitos, como ele nos disse hoje, a respeito que o Deus desta era perversa cegou-lhes o entendimento para que não vejam a glória do Evangelho, aquele que revela a imagem e a glória do Deus vivo, que é o único mediador entre Deus e o homens, aquele que nós seguimos, sendo luz, do qual ele sempre nos ensina. Andai em luz, se vós estáis em mim e eu em vós, sedes justos, sedes santos. E assim nós devemos perseverar dia após dia, segundo as obras de justiça, juntamente com a fé que caminham juntas, meditando na sua palavra de dia e de noite, anunciando o Evangelho, do qual é a ordenança, e de anunciar o Evangelho. O Filho nos ordena a agir desta forma, a anunciar a verdade, que só é possível estando em espírito, porque seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, mas quando estamos segundo o Espírito, estamos segundo a verdade. Quando falamos em Espírito, falamos através daquele que é a essência da profecia, aquele que através da lei de Moisés, através dos salmos, dos provérbios, dos profetas maiores, menores, toda a palavra foi dita a seu respeito, e ele é aquele que é cumpridor, Jesus é o Senhor do sábado. Muitos que ali ele dizia, quando eles catavam pedras para o apedrejar, e ele dizia: por quais destas obras que eu vos faço, vós quereis me apedrejar? Porque ele disse, se não fosse ele ter vindo e mostrar que é possível, que ele veio e fez sinais que ninguém havia feito, e desta forma ele disse, se eu não tivesse vindo, não teria ninguém como culpado, mas como ele veio, assim quando ele disse que os profetas na antiga aliança pouco fizeram, assim como o caso da viúva, senão aquela viúva de Sarepta, quando eles ali se inflamaram contra ele, e por quais dessas obras que eu vos faço, vós quereis me lapidar? E eles diziam, por nenhuma delas, mas porque tu, sendo um homem simples, querendo passar pelo próprio Deus, e lhe acusavam de blasfêmias porque ele curava ao sábado, e ele dizia, não é lícito fazer o bem ao sábado, assim como ele disse, esta que tem sido escrava do ladrão há tempos, também é filha de Abraão, não seria lícito tirar ela daquele que a escravizava há anos? Qual de vós que não desamarra o animal em dia de sábado e não lhe dá água? Se um animal cair num buraco, vós não
ireis o retirar. Enfim, todos tropeçamos de várias formas, assim como eles tropeçavam. A entrada triunfal em Jerusalém, sentado no burrico, nós sabemos que ali era outra prova da sua desobediência, que eles estavam tropeçando na lei, porque pela lei dizia: não cruzeis animais de espécie diferente, e o burrico é uma mistura ali dos muares, né, do equino, né, com a sinina, né, do qual nasce os muares. Ali eles estavam cruzando animais de espécie diferente e já estavam acometidos de desobedecer a todos os mandamentos, porque aquele que se tropeça em algum ponto está acometido de desobedecer a todos. E eles estavam a rejeitar aquele que podia os salvar, né? Aquele que, como ele nos disse, a condenação é essa: a luz veio ao mundo, mas os homens, amantes das trevas, né, amantes de si mesmo, rejeitaram a luz, porque a luz expõe as suas más obras. A luz, que é a sabedoria do alto, né, da qual ignoraram, porque seguem segundo as trevas, segundo a ignorância. Mas nós somos daqueles que perseveramos na fé, do qual temos que ser participante do início ao fim. Do qual ele disse: vinde, benditos do meu Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele disse: não se turbe o vosso coração, senão eu não vos teria dito. E assim nós perseveramos dia após dia, sendo preparados para algo que os olhos nunca viram e a mente nunca imaginou. Perseverando na fé, segundo o espírito reto e inabalável, com reverência, com uma consciência purificada, um véu que foi rasgado e temos o pleno acesso, o santo dos santos, né? Um coração contrito e arrependido, ele não despreza e faz morada em nós, e nós perseveramos. Como ele disse: por acaso podeis fazer casa para Deus? Sua morada é celestial, está acima de todos. Ele veio do alto. Nós sabemos aquele que nós o seguimos, que ele veio do alto, habitou no meio de nós, fez os sinais e as maravilhas, e é o mesmo ontem, hoje e sempre. Continua habitando num coração de carne, contrito e arrependido, do qual ele não despreza. Ele passou pela morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia, fez as suas aparições há cerca de 40 dias e ascendeu, assim como ele disse: não me retenhas, porque é necessário que eu vá para o Pai, para que ele envie em meu nome o outro Consolador, advogado, conselheiro, que eu vos batizarei com fogo, do qual ele passou, né, ele é a primícia de toda a criação, o unigênito do Pai, e o primogênito na ressurreição. E assim como ele disse: Pai, se possível me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. E ele bebeu daquele cálice, cumprindo o propósito do qual o Pai lhe enviou. E assim todo aquele que segue após ele, porque ninguém é maior do que o seu mestre, ninguém passa adiante do seu mestre. Ele tem que seguir em obediência, ele tem que seguir após, né? Ele também bebe do cálice, ele também passa pelas mesmas aflições, e também do qual ele nos amolda, né, através com um caráter bem aprovado, manejando bem a palavra da verdade tanto no ataque como na defesa, revestindo o capacete da salvação, revestindo os lombos e a cintura com a verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, com o qual nós apagamos todos os dados inflamáveis do maligno,
usando a palavra, tanto no ataque como na defesa, cingindo a cintura, do qual, calçando os pés na preparação do Evangelho, do qual somos ministros de uma nova aliança, sacerdócio real e eterno, da ordem de Melquisedeque, o leão da tribo de Judá, tabernáculo segundo de Davi, e o seu reino está acima de todos os reinos. E quando há o arrependimento, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus sobre vós, o qual muitos ali discutiam, que ele expulsava os demônios por Beelzebu, e ele disse: se assim procedo, a casa não prevalece, por acaso estaria dividida a casa? Mas ele disse: mas se expulso pelo reino dos céus, é chegado sobre vós. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo o reino dos céus, segundo a sã teologia de Cristo, aonde a Bíblia diz que muitos, quando a ouvissem, não iriam suportar, porque a moldaram para aquilo somente que lhe aprove. São os que justificam a si mesmo, que declaram benignidade por si mesmo, e aquele que justifica por si mesmo, Jesus mesmo disse, o Pai o glorificou, assim como ele glorifica o Pai, e nós glorificamos ao Filho através das boas atitudes, através do Espírito que opera em nós segundo o amor. Ele diz: se busco honra e glórias de homem, nada sou. Assim nós perseveramos dia após dia, e antes, se tiver de gloriar, gloriai em vossas fraquezas, porque quando estamos fracos, sua graça nos basta, e ele nos fortalece. Cumpridores da lei, o fim da lei é a obediência através de Cristo, porque ainda que se tropece em algum ponto, ele nos justifica, ele nos defende do vil tentador, do acusador, daqueles que se levantam em vão, porque agindo ele ninguém impedirá. A porta que ele abre ninguém fecha, que ele fecha ninguém abre, ele tem a chave de Davi, os anjos sobem e descem sobre ele, ele está com o governo sobre os seus ombros, e ele julga com equidade, com justiça, e exerce o direito, e expulsa todos os principados e potestades, todos aqueles que amotinam em vão contra o ungido de Deus. Cristo ungido, Jesus, o Filho do Homem, não a natureza humana, mas a natureza divina, pois nele não se achou pecado, nele não se achou falta nenhuma, o varão perfeito que dominou a sua boca, e foi como ovelha muda a matador diante dos seus tosquenejadores, e assim se cumpriu tudo o que foi dito pelas Escrituras. E nós anunciamos a sua verdade, nós testificamos aquilo que é verdadeiro, a essência da profecia, e exalamos o bom perfume em Cristo, o bom perfume do qual não permitimos que uma mosca caia, porque uma mosca cai e perde toda a essência do perfumista. E assim nós fugimos de toda hipocrisia, de toda vanglória que é maligna, fugimos de tudo aquilo que é mundano, e ao invés de amoldar segundo o padrão deste mundo, segundo tradições meramente humanas, somos aperfeiçoados dia após dia segundo o poder e a autoridade do Espírito Santo opera em nós. E em mais uma semana que se inicia, vigiai sem cessar, orai sem cessar, meditai na sua palavra de dia e de noite, porque está escrito que aqueles que me buscam, me encontram, aqueles que me buscam de madrugada, me encontram, ele alegra daqueles que o buscam com a sinceridade de coração, com os bons frutos que só é possível através do elo da perfeição, do qual nós o confessamos publicamente todos os dias. Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador de nossas vidas, do qual nós agradecemos, Jesus, por mais um final de semana e uma semana que se inicia,
O amanhã a ti pertence e o Senhor já preparou até mais do que precisamos. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.